Olá, builders e builderas. Está começando mais um podcast. Eita, eu errei. Toda vez eu começo, pô. Tem que iniciar assim, né? R$200 de prejuízo. Eu vou ler Todo pra- começo. Meu Deus É do céu. assim. Olá, builders e builderas. Agora Está vai. começando mais um Buildercast, o podcast de negócios da construção civil. Eu sou Rafael Ramalho, host desse podcast, e juntos comigo aqui está ele, Pedro, o estagiário gourmet premium, Exatamente. não é isso? E João, o grande, para estar me ajudando a conduzir essa conversa. O The Big. Bom dia, galera. Fala aí, João, como é que você tá, meu amigo? Não, muito bem. Assim, Não ontem... muito bem. Cada vez tua voz melhora, João. Não, O que é mas que tu tô vai bem. fazendo? Tô Pô? muito bem. E ontem, assim, eu e Pedro pegamos uma ciclovia ali e pedalamos Bagaceiro, viu? muito. Pedalamos muito. Sério? Pedalamos muito. E estamos hoje presentes. Foi rojão, viu, ontem? Foi? Ontem foi pressão, né? Foi. Eu tô sabendo que teve gente ontem que foi visitar o sogro. Foi. E nem visitou. Quem? pô. Não, E não nem visitei visitou, não, né, pô. pô? Visitei não, pô. Ainda Pela fez primeira uma vez. viagem lá do É. Mussumagro até o Bancários, né? E depois dos bancários ao Mussumagro de novo. E depois de novo do Mussumagro aos bancários, porque eu tinha que voltar pra casa. Total 300 quilômetros. Foi, pô. Mais ou menos por aí, né? Incrivelmente. E hoje estamos aqui para conversar sobre a economia que gira em torno do setor público nas obras de construção civil. Não é isso? Vem aí polêmico, não vem? É. Estamos aqui com ele, que eu não vou apresentar, que vai apresentar é meu amigo Pedro, Ele mesmo. fazendo o papel dele. Hoje tu não vai terceirizar para João, não, né? Não, vou não. Sim, muito bem. Não, pô, eu falei uma vez pro João porque o João Mas, tava é, muito eu- tímido em episódios passados, pô. Ah. Você vai lá, João, Assim, apresenta o Agora eu convidado. desenrolei, agora eu desenrolei. Desenrolou? Foi, Não, agora vai foi. pra cima, né? Agora vai dar certo. Tá show. Amigo. Depois você me paga lá as aulas de oratório. Não. Tá, quem é que vai ajudar a gente aqui nesse tema importante? Quem? Quem? O Derru? Ayrton. É que o nome dele é difícil, pô. Meu Deus. Eu vou ver se eu consigo reproduzir da forma Tu original. deveria ter vergonha Calma de aí, errar o calma nome aí, do calma convidado aí. na frente dele. É, não não tô dizendo que eu vou errar. Tô E dizendo que você- é difícil de pronunciar, mas deixa comigo. Comece pelo ilustríssimo. Ayrton Ratzenberg, não é assim que fala? Ai. Tem que ter sotaque, boa, pô. boa. É alemão, né? Alemão? Acertou. Não, pô. É tá perto, é a fronteira ali, tá É ligado? por isso que tu tá nervoso hoje, né? É velho? tudo perto da China, pô, isso aí. Eu tô ligado. Estudou Ele tem bem 29 geografia. anos, é formado em engenharia civil pela FPB, mesma faculdade que a tua, né, pô? Ele estudou na minha sala, pô. Top demais isso aí. Todo engenheiro que vem aqui estudou na sala dele. Natural de João Pessoa, A mora panelinha. atualmente na cidade de Bahia. Já trabalhou com Rafael, esse aqui, na construção de algumas casas de unidade bifamiliar, como fiscal de obra. Trabalhou como engenheiro no ano de 2020 na Prefeitura de Bahia, na Secretaria de Planejamento no ano de 2021, é isso? Foi convidado para ser secretário da Infraestrutura e assim se tornou secretário de Infraestrutura, né? Dessa forma, pelo período de 6 meses. Teve que se ausentar, não foi? Depois você Isso. conta mais sobre isso, da secretaria. Voltou 3 meses depois para o cargo de engenheiro civil da Secretaria de Infraestrutura e atualmente atua na mesma secretaria como coordenador de engenharia. É isso, meu amigo aí? Exatamente. Top. Cara, Fala mais, é um prossiga. longa O cara é bom, pô. Exatamente. É, pô. Com certeza. Carreira Parece- grande, pô. Falando assim, parece ter uns 55 anos, né? Né? Não, o cara é novinho, Exatamente. pô. É que Pressão. a engenharia em si, ela é muito, como é que eu posso dizer, dinâmica, né? A gente tá hoje aqui, da manhã pode estar em outro canto, fazendo outra coisa, pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enfim, a trajetória iniciou-se, né? Lá no ano de 2013, né? Quando a gente começou na FPB. E ali, aos trancos e barrancos, fomos enfrentando as barreiras, né, de um estudante de engenharia civil. Acho que é importante frisar essa questão. E hoje estamos aqui, né? Meu primeiro emprego foi justamente emprego depois de ser engenheiro, né? Antes de ser engenheiro, eu já tinha trabalhado com o Rafael, tinha trabalhado com outros amigos nossos, mas na prefeitura foi o meu primeiro emprego. E aí, quando a gente sai da faculdade para ir para o emprego em si, a gente chega meio perdido. Se a gente não tiver trabalhado antes naquela área, a gente chega meio perdido. Então, assim, para mim foi bem complicado no início e minha sorte foi que eu tive algumas pessoas que me ajudaram, certo? Dentro do setor, tive pessoas que me ajudaram. E logo de cara me botaram para planejar, fazer uma planilha de uma construção de 3 UBS. Jogaram assim no meu colo. Pá! Se vira, dá teus pulos. E vira aí. E o pior é que a gente sabe que tem softwares que ajudam a gente e tal.
simplesmente disseram assim, te vira. Faz aí o levantamento, faz a planilha, eu preciso dessas 3 UBS aqui. Aí eu, beleza. Não falei nada. Se tremendo todinho, assim, ó. Passava nem Wi-Fi. Beleza, aqui, ó. Show. Vamos embora. Comecei. Pá, no Excel. Excel. Excel patrocina, pelo amor de Deus, já é a segunda vez que eu Ei, peço. É a Excel, segunda por vez que a favor, gente fala. Lembrem-se da Rafa. A maior daqui, né? ferramenta. Exatamente, Pois eu quero uma é. conta vitalícia. No mínimo. No mínimo. Aí vamos embora pro Excel. Pro Excel, primeira semana, pá no Excel. Pegava a tabela Sinap, procurava os preços, os valores dos insumos, dos serviços e jogando lá na tabela. Copiando, colando, botando lá e adequando ao que a obra precisava, né? Já tinha feito o levantamento prévio, medição do que precisava, que algumas eram reformas e outras tinham construção também em si das obras. Enfim, isso 15 dias e nada de eu entregar o material e a coordenadora Cobrando. de engenharia me cobrando. Ayrton, tem gente me pressionando, Ayrton. Eu digo, sim, eu posso fazer o quê? Eu estou trabalhando de acordo com o que eu posso aqui. E beleza. E passou o tempo. Eu sei que um mês depois, eu com 80% daquilo pronto, aí me chegou uma abençoada que estudou com a gente. Não é bom citar nome, não. Enfim, Rafael sabe quem é. E ela trabalhava na infraestrutura. Eu trabalhava no planejamento e ela trabalhava na infraestrutura. E ela lá era engenheira, certo? E ela disse, oxe, Ayrton, tal. Opa, tudo bom, fulana? Aí ela, tal. Tu tá tendo dificuldade aí na planilha? Eu fiz, rapaz, eu tô metendo o aço aqui praticamente na mão. Aí ela, não, pô, a gente tem acesso ao Orça Fácil. Meu Deus. Aí eu disse, Um mês depois. Massa, tem acesso ao Orça Fácil, beleza, valeu. Então faz o seguinte, tem como tu me dar o acesso do Orça Fácil para mim adiantar meu processo aqui? Tem, pô, era ter falado antes. É porque a gente tem que adivinhar, tá? Os softwares que... Entendeu? Então, assim, como eu entrei, Exatamente, né? eu entrei, Estagiário tipo, também. eu entrei no meio coisa de no estagiário. meio da gestão, não entrei do início da gestão, entendeu? Eu já entrei com o bonde andando. E, tipo, anteriormente, lá na cidade de Bahia, nesse ano que eu entrei, era um ano político muito complicado, que, tipo, já tinha mudado de prefeito várias vezes. Eu acho que todo mundo tem conhecimento do que aconteceu em Bahia no ano de por volta de 2014 em diante. Entrou um prefeito e tal, umas polêmicas, enfim. Essa gestão que eu entrei já era uma gestão de uma prefeita que tinha sido eleita indiretamente. Tinha sido, ela era vereadora e se tornou prefeita. E aí assumiu o resto do mandato. Enfim, a gestão já estava sendo tocada, enfim, e eu entrei. Quando eu entrei dessa forma, já com essa bomba na mão para resolver. Mas, como a gente é profissional e não pode negar e nem dizer que não sabe, Exato. por mais que a gente não saiba, a gente não pode dizer que não, né? A gente tem que chegar e dizer, pode jogar nos peitos que eu desenrolo. Entendeu? Então, assim, eu entrei e meti o aço. Aí, fulana me deu acesso ao Orça Fácil e o trabalho que eu tinha levado um mês para fazer, em 7 dias eu terminei. Certo? Peguei tudo pelo Orça Fácil, joguei os dados, pum, terminei e entreguei. Entreguei, show, vamos para cima. Aí, isso já era quase no fim do ano, quase no fim da gestão, e estava acontecendo alguns problemas em relação ao pagamento e tal. Como acontece em toda gestão pública, eu não sei se em todas as cidades, mas eu creio que em boa parte. E aí eu estava meio que trabalhando e não estava recebendo, e eu digo, peraí, eu estou trabalhando em vão aqui, estou pagando para trabalhar. Comecei a... Peraí, não tenho Vou falar aqui um pouquinho. não tenho condições de descer para trabalhar, me locomover, gastar combustível e não estar recebendo meu salário e quebrando minha cabeça para resolver as coisas e sem receber. Beleza. Passou, e aí continuei trabalhando, fiscalizando as obras que me destinavam, que, na verdade, o planejamento, a Secretaria de Planejamento, ela não fiscaliza obras, mas essa obra em si, que eu fiz o levantamento, que eu fiz a planilha, eu precisava estar por dentro.
né? Por mais que eu não fosse fiscal daquela obra em si, mas eu precisava estar por dentro e também eu queria, porque naquele momento era muito bom para mim, né? Para mim ganhar experiência, eu ganhar o conhecimento, estar por dentro de obra. Então, para mim era muito importante. E assim eu segui. Quando foi no final do ano, mudando para o ano seguinte, teve a eleição em si. Teve a eleição Porque em no si. caso ela tinha até o momento ela tinha sido eleita, Indiretamente. não foi eleita, ela sucedeu o prefeito anterior que foi exonerado. Isso, ela isso? foi eleita indiretamente pela Câmara. Sim, Pela entendi. Câmara Municipal. E aí teve a eleição e ela foi eleita pelo povo. Novamente. E aí já entrou como reeleição. Ou Entendi. seja, ela não teve 8 anos de mandato. Ela teve 4 anos e 6 meses, se completar esse de agora. Enfim. E aí eu entrei, e aí quando o projeto para o ano seguinte, para o secretariado daquela prefeitura, ela exigiu que os cabeças fossem pessoas graduadas na área. Quem vai ser secretário da educação ser Professor, professor ou entender da área. Quem vai ser secretário do PROCON obrigatoriamente tem que ser advogado. Meio ambiente tem que ter alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Peguei uma graduação. Entendeu? Ser pessoas técnicas. Certo. Entendeu? E aí eu fui convidado a ser secretário e prontamente pensei um pouco, mas digo, é mais um desafio. Vamos para frente. Por mais que não tinha tanta experiência, mas vamos para frente. Eu tinha um prazer muito grande em ser secretário e poder tentar ajudar a cidade onde eu morava, porque desde que eu nasci eu moro em Bahia, então assim eu tenho muito apreço pela cidade, gosto muito da cidade. E para mim era um prazer imenso chegar ali e tentar fazer alguma coisa e colocar meu nome ali naquela cidade. Beleza. Começou o ano de 2021 e a gente foi para cima. Chegamos já com vários problemas, que não tinha recurso, né? Não tinha recurso. porque já vinha de uma gestão meio complicada, muito em né? decorrência das gestões anteriores, certo? Então, assim, as verbas que eram mandadas para a cidade já eram mandadas com desconfiança. Então, Superfaturamento? eu não sei anteriormente o que aconteceu, porque eu não estava na gestão, entendeu? Tu quer que o cara entregue Não, meu irmão, a polêmica é uma mesmo. conversa, entendeu? Não, mas assim, Tá. eu não tenho conhecimento do Sem maldade. que aconteceu anteriormente, porque eu não estava na gestão, entendeu? Sim. Eu entrei já, como eu disse, eu entrei já na gestão no fim, e na gestão já dessa gestora que pegou uma continuação dos problemas anteriores, Sim, certo? sim. Então, assim, ela tentou gerir o que ela pôde, foi eleita pelo povo, e aí, no ano seguinte, ela iniciou realmente a gestão dela em si. Sei. Entendeu? Então, assim, a gente já começou com problemas. Então, peguei a Secretaria de Infraestrutura meio que sucateada. Entendeu? Tinha Em questão de gestão ou em questão física, estrutural? Os dois. Nossa, Os dois. Os dois. A gente pegou a Secretaria bem sucateada mesmo. Então, assim, fomos para cima. Certo? Fomos para cima. Eu e o meu adjunto, que é uma pessoa política. Que era uma pessoa política. Era não, é. Mas naquele momento, assim, eu digo, era para aquele momento, entendeu? Entrou uma pessoa técnica, que era eu, e entrou ele, que era da parte política. E a gente se deu bem, começou a trabalhar junto e tal, e fomos para cima. E os problemas do dia a dia vinham surgindo e tal. Os problemas do dia a dia, pedido tal, vamos fazer obra tal, vamos consertar uma rua, vamos tomar conta de determinadas obras. Aí pronto, aí já mudou o meu patamar. Mesmo eu como secretário, mas como engenheiro, eu ia para todas as obras. Aonde tivesse obra, podia ter um buraco no chão, eu estava lá. Do município, né? Do município. Tinha um buraco no chão, Ayrton, As obras públicas, no caso, né? pública em si, certo? Da cidade. Manutenção da cidade. Ayrton, tal rua está com buraco, tem um esgoto entupido. Onde se relacionava com obra e problema de infraestrutura, ia eu e a minha equipe. A gente ia para cima. Tentar resolver com o que tinha. Não tinha recurso, não tinha insumo, não tinha nada. E a gente tentava fazer com o que tinha ali. E vamos para cima. Enfim, se passaram 6 meses e eu
já tinha um planejamento de viajar, porque eu estava com alguns problemas e eu precisava viajar, e minha mãe mora na Suíça. Então, assim, ela vinha já me convidando para ir, eu digo, em determinado momento eu vou. Certo? E É aí, tentador, viu? É. Ali pra Suíça, pô. Mas aí estava no tempo da pandemia, né? Aí isso também foi uma coisa que agravou e dificultou muito a questão do trabalho em si, da secretaria. Então, a pandemia também atrapalhou muito. A gente tinha que ter o máximo de cuidado, os recursos também foram diminuídos por conta da pandemia em si. E a gente foi trabalhando, até que chegou um tempo que chegou no nível máximo de desgaste. O dia a dia, o trabalhar sem ter condições de fazer, me levaram a ficar esgotado, mesmo nesse pequeno período de 6 meses. E eu digo, peraí, eu tenho que cuidar da minha saúde, cuidar de mim. Depois eu penso em vir aqui e trabalhar. E fui. Fui, aguentei o máximo que eu podia, aguentei muita coisa que não era não gostaria de aguentar, certo? Então, gestão pública tem esses fatores. Mas tudo bem, vamos embora. Aguentei os 6 meses. Quando chegou nos 6 meses, minha mãe disse, não, venha embora, que você vai passar pelo menos 3 meses aqui comigo na Suíça, você conhece as coisas aqui, se tiver uma oportunidade para você na sua área e você conseguir, você entra. Digo, show de bola, vamos para cima. Vamos para mais um desafio. Vamos pra cima, mamãe. Foguete não dá ré. Boa passagem. E, tipo, eu nunca tinha viajado, nunca tinha saído do país, e foi a minha primeira vez. E aí eu deixei a secretaria, entreguei a carta de renúncia e tal, e fui para a Suíça. Cheguei na Suíça, já comecei a enfrentar uns certos problemas nos aeroportos, porque naquele tempo não tinha vacina. Então, eu tinha que ir com teste PCR e tal, enfim. Consegui entrar na Suíça. Fui para a Suíça, passei os 3 meses lá, mas, tipo, tudo muito restrito. Por mais que eu tentasse sair para ver obras, para ver tudo que se relacionava à engenharia, porque, para mim, eu tinha que, no mínimo, pegar algo dali, ver algo dali para trazer para a minha experiência de engenharia. Sei, mas, tipo, com que carteirada? Tu ia... Não, sou engenheiro? Não. Tipo, eu tava ali como se fosse um Curioso. curioso mesmo. Assim pra trás. Vocês estão fazendo aí, hein? Passava nos locais, via obras e ficava ali atento, olhando. Igual tem uns que entram na tua obra, fica só olhando, não isso, tem né, nada pô? a ver com nada. Fica só Corretor rodeando. vai 5 por dia, né? Pois é. Enfim, mas para mim, tudo que eu pudesse ver que fosse a respeito de engenharia, para mim é agregar. Certo. Então, assim, obras de infraestrutura viária, tinha muita. Certo? Toda hora eles não deixam buraco em canto nenhum, meu filho. Lá os caras são fera. Eu vejo aqui as obras aqui da Paraíba em si, que é onde a gente mora, onde a gente vive, e eu vejo as obras, os caras não sabem nem sinalizar uma obra, velho. E, tipo, são empresas que são experientes no ramo. Então, não sabem nem sinalizar uma obra. Entre aspas, especializada. Entendeu? Então, assim, lá... Eu estava falando até com minha namorada ontem, a gente passou pelaquela obra ali de frente à prefeitura que estão fazendo viaduto, e eu disse, caramba, os cabas não sabem nem sinalizar uma obra. Porque, tipo, você vem na BR ali e, de repente, você breca em cima da sinalização que já era para ter começado lá atrás, para você já saber que tem obra à frente. Exatamente. E eu tenho um testemunho Aquilo sobre ali- isso aí. Uma vez, vocês lembram que eu tava com a Frontier, né? Uns dias atrás. Sim, conta, Aí vai. eu vinha lá de Bahia, sentido João Pessoa, exatamente perto daquela obra do Almeidão, né? Que tá falando? Isso. Aí eu vinha meio rápido, sabe? Um pouquinho. 315 por hora. Tava meio empolgado, tinha acabado de pegar o carro, aí Boa. aí na pressão, quando eu menos espero, tinha um troço lá de concreto, que eu não sei nem dizer o nome daquilo, no meio da pista, tipo, saia e que tem um desvio aqui. E simplesmente, meu amigo, quase que eu passo direto ali, saia acabando tudo, por quê? Essa situação que ele tá falando, não tem uma sinalização Antes do problema. local. Já é você, do jeito que vem, descendo uma ladeira, no No voado, final da ladeira, aqui acabou a ladeira. acabou a ladeira. Tem uma cratera. Desvio. Caiu, irmão.
Tem nenhuma placa assim pra dizer reduza. Depois desse momento aí, Rafael andou a 20 km por hora até chegar em casa. Na vida dele Duvido. todinha, até hoje. Pensa. Duvido. Aí eu conheço. Enfim, a gente sabe tanto que existe problemas de infraestrutura viária. Estou falando de infraestrutura viária, que foi o que eu mais vi lá. Então, a gente sabe tanto que tem problemas de estrutura viária aqui, que às vezes a gente está andando e de repente aparece um buraco e o carro cai dentro, né? Isso. É É o que demais. acontece. É o que acontece aqui. Ultimamente, até recentemente, aconteceu muito, né? Eu acho que umas 2, 3 vezes os carros afundaram dentro de um buraco. Aconteceu ali na Pedro II, se eu não me engano. Lixiviação, não é isso que acontece? Eu Ou- não sei o nome do problema em si. Aham. Não vou mentir Não, pra meti tu, um não. aqui de técnico, né? Pra ver se... É verdade, Pedro. Você... Gourmetizou, né? É coisa tá de muito estagiário. Gourmetizou o nome pô. aí. É um buraco, como se abriu uma cratera ali. Mas- É um buraco. Mas vocês sabem que uma das coisas que eu mais sofro com TNT. estagiário, que eu mais sofro com estagiário é Não venha reclamar, essas não. perguntas que, tipo, coisas que vem na faculdade que não existem na prática, né? Aí, O que é isso lixiviação? não sei o que, tem um nome bem gourmetizado. Eu disse, A gente enfrentou muito isso na sala da gente. É, Tinha mas- um pessoal lá que era meio que queria ser super-herói da engenharia e começava a falar umas coisas, perguntar umas coisas de outro mundo para os professores. aí a Eu gente quero ser ficava- professor, pô. Inclusive, nada contra os caixas de supermercado, mas Ei. essas pessoas hoje, quando a pessoa passa, tá exatamente lá passando a feira. né? Obrigado, viu, Rafael, pela Peraí, motivação. Peraí, cara. Aí Cara, ei, já começou com polêmica, ainda bem que a gente não fala nomes verdade, aqui, é. né? Coitado do não, Pedro. nome não. Relaxa, Pedro, não vai Inclusive, dar certo. não, inclusive você Depois tá- de uma É. Você, inspiração dessa. Você é meu estagiário gourmet, eu nunca Mas- deixaria você passar por uma situação Ô, meu dessa. amigo, muito obrigado. Deus abençoe. Mas- Deixaria pior, pô. Exatamente. Saindo um pouco do foco do que a gente está falando e falando sobre isso que Rafael está falando agora, esse é um dos pontos que a gente, tanto como engenheiro, como estudante de engenharia, a gente tem que ter muito cuidado, certo? Porque às vezes a gente se acha, dentro da faculdade, a gente acha que a gente vai sair dali o poderoso Isso. e a gente não é nada. A gente sai dali com um diploma na mão. E se a gente não souber, fora daquilo ali, trabalhar da forma correta, a gente não vai ser ninguém. Vai ser só mais um formado com um canudo na mão. O mercado é cruel, né? Inclusive, eu tenho um mercado é negócio muito cruel. sobre isso que a gente está falando, tem um negócio muito interessante para falar, que inclusive eu introduzi os recados aqui logo em seguida, então eu vou logo dizer a você que deixe um like aí no nosso vídeo, tá? Deixe um like no nosso podcast para incentivar. Você gosta desse conteúdo, tá assistindo e não tá dando like, eu tô vendo, viu? E compartilha, Quando pô. eu parar de putar aqui, a gente contratou 6 meses, a gente vai fazer outros 6 meses. Beleza? Temporada 2. Revelou. Então, curtida aí, like. E aí, E compartilha, sobre... pô. E compartilha Manda pra com seu família, amigo pô. engenheiro Manda aí. pra aquela manda sua pra tia, avó, Dona pra Lourdes. tia, Dona Dona Lourdes, Terezinha. que quer tá? saber sobre os Exatamente. buracos da Manda cidade. pra a gente seu tá vendo parceiro aqui, da- só funciona, o Manda pra negócio. seu parceiro da faculdade que tá no caixa eletrônico também. Isso, Ô, caixa exato. eletrônico não. Ixi, caixa eletrônico Manda pros é Uber, outros pô. BO aí. É isso mas- que eu ia perguntar. Teve fase de Uber também, né? E- Que é o Peraí, pô, estagiário peraí. primordial ali. Calma, eu tô nos recados, Pedro. Ainda tá? Tô, Ah, eu pô, vou então dar o vai lá, principal vai lá, Pedro vai gosta lá, muito vai de lá, uma vai lá. pedalada. Pegando pô. exatamente Gosto. esse gancho. Tu vai até o fim, né? Pegando esse gancho que ele falou sobre essa situação que a pessoa sai da faculdade, né? E assim, pensa que é só o técnico. E na verdade a vida, ela ensina a gente muita coisa e a prática também, né? Os meninos têm encarado isso lá na construtora, com muitas Diariamente. situações de fato lidar com pessoas, que é uma das coisas mais difíceis e a gente precisa ter. E entre várias outras coisas. E eu queria deixar um recado muito importante para você hoje, estudante de engenharia ou engenheiros recém-formados. A gente brinca essa situação. Pedro acabou de citar Uber. A gente cita o cara no caixa, se formou para estar num caixa de supermercado. E vamos lá. Não desmerecendo esses setores, mas você se formou para ser engenheiro. Então, pensando nisso, nós criamos a imersão Pro Buildercast. Isso. Aí. Pô. E aí vai Efeito ter uma. sonoro. Efeito Vantagem sonoro. de ter um estagiário. Tá vendo aí? Não é só ruim, não. Tem Multifunções coisas boas. estagiárias. Você que é recém-formado, ou engenheiro também que já está há um tempo e não conseguiu ingressar, ou estudantes de engenharia que queiram entender um pouco da prática de fato, estaremos fazendo uma imersão presencial de 3 dias. São 20 horas de conteúdo, onde você vai estar comigo e com os melhores que me rodeiam, para que você possa aprender gestão e controle de obras na prática, mas tudo voltado a ganhar o dinheirinho de cada dia, né? Então,
Vamos deixar um QR Code aí, né? QR Code já tá aí na tela. Aqui, ó. Aqui, tá? QR Codezinho aqui. Caraca, Vamos- certinho, pô. Vamos colocar aí, já vamos se inscrever. São poucas vagas, tá, Carimbo. pessoal? É imersão presencial aqui em João Pessoa, Paraíba. Se você Carimbo. quiser vir também de outra cidade, não tem problema. Mas- E vai ter mais informações no nosso QR Code. Eu, Ah, piloto de engenheiro, né? Não, como é que fala? O filhozinho ali, em desenvolvimento. Estagiário gourmet. Uma Quero gota saber d'água. por que gestão, pô. Por que não gestão? estrutural? Por que não elétrico, hidráulico, que é o que a gente acha que mais ganha dinheiro assim, mais cresce o olho, né? Quando a gente está na faculdade. Por que gestão? Porque é uma boa pergunta. De fato, Obrigado. a gente até no podcast anterior, em alguns podcasts anteriores, né, a gente falou sobre estrutura. E a gente falou que é algo rentável, que dá para fazer uma grana boa, mas eu citei e reafirmo. Gestão de obras é ali que está o dinheiro, é ali que está a mina de ouro. Tá? Então, você que sabe lidar com pessoas de fato, você vai sobressair aí as estruturas com certeza e vai poder atingir números bem mais expressivos, porque onde está as obras é que está o dinheiro, não é no Maravilha. papel. E Eu acho que o Top participante, demais. o participante de hoje do podcast tem que ter um acesso exclusivo. Exatamente. Eu Não vou só ele, querer como que- os co-hosts, É né, João? verdade, é verdade. Eu Porque, acho- assim, eu eu quero a- participar disso aí, pô. Eu acho muito interessante, inclusive, essa questão de gestão de obras. Inclusive, eu assisti recentemente um curso que falava justamente de gestão e me abriu a mente muito sobre a engenharia em si. Inclusive, para, me desapegar um pouco das obras públicas e trabalhar em setor público e vir para a parte privada e começar a construir e trabalhar nessa área. Por quê? Porque gestão eu acho que é primordial para um engenheiro, O coração da... né? É primordial para um engenheiro, para ele saber lidar na obra, com o dia a dia de obra, com questão de planejamento de obra, com questão de planilhas. Eu acho que a gestão está incluso tudo isso. É Certo. verdade. Ayrton, e eu queria até fazer um adendo aí também, que quando a gente fala em gestão, uma vez eu já presenciei uma palestra que falaram, acho que foi alguém de alguma construtora, mas que falou uma frase muito forte mesmo, que realmente, quando você quer tocar uma obra, você normalmente chama um mestre. Mas quando você quer gerir uma obra, quer que uma obra ande da forma correta, com tudo funcionando ao mesmo tempo, é o engenheiro. É o engenheiro. Exatamente. Boa. E é isso que a gente tem que... Até porque a gente tem propriedade técnica para gerir uma obra, não que um mestre que um mestre não exatamente. saiba que ele não tenha. Ele tem o dia a dia dali, ele, se brincar, ele tem mais experiência do que um engenheiro recém-formado, Sim, com sim. certeza. E a gente aprende muito com esse pessoal. Certo? Eu acho que no dia a dia de obra a gente aprende desde do servente até o mestre, a gente aprende muito. Principalmente a gente que sai recente da faculdade. A gente que já tem uma vivência em obra é outra coisa. A gente bate as ideias ali e o que tem que prevalecer é o que é correto. Mas assim que a gente sai da faculdade, a gente tem que ter essa humildade de, chegar numa obra. Cara, como é que eu faço isso aqui? Isso aqui é assim. Ter humildade de perguntar, Isso. de ganhar o conhecimento ali, porque isso é o que vai levar a gente a ser um profissional melhor mais para frente. Certo? E vocês dois aqui, vocês têm muita sorte em ter um cara como o Rafael, porque eu e Rafael, a gente não teve a mesma sorte de vocês no tempo Pois da é. faculdade da gente. A gente, para concluir a nossa cadeira de estágio, a gente teve que depender de professores disponibilizarem para a gente uma matéria, um espaço na empresa deles, para poder a gente fazer o estágio. Senão a gente não ia conseguir, cara. Naquele momento da engenharia ali para a gente, no tempo que a gente estudava, o mercado estava em baixa. A gente ia pedir um estágio até sem remuneração, não conseguia, certo? Então, o Rafael hoje, eu acho que aquilo tocou no coração dele, e hoje ele, como empresa, ele tenta trazer o máximo de pessoas para ter a oportunidade que ele não teve lá atrás, certo? Então, isso é muito importante. A empresa de Rafael e outras empresas que fazem isso é muito importante para o estudante de engenharia se qualificar e, quando ele se formar, ele não ter a dificuldade de simplesmente sair da faculdade e ir para o mercado de trabalho sem saber o que fazer, certo? Então, assim, eu dou parabéns a Rafael e outras empresas que fazem isso, porque isso é muito importante para a nossa área.
Show, meu amigo. Top Obrigado, demais, né? pô. Tem que agradecer Obrigado, um elogio amigo. desse. Ei, muito obrigado, viu? potência. De nada, pô. Seu Estamos cara. aqui para isso. Deus abençoe. Mas lembre-se que você, no podcast passado, falou que eu estava ali explorando. Eita. Entendeu? Agora eu vou Treta. reverter a palavra. Agora eu vou lhe dizer, você Ih, está caça aí. explorando o meu conhecimento. E, Seu explorador. Não, pô. Eu ainda lhe pago para isso. Não, pô. olha. Mas aí, a exploração R$1.000, por pô. exploração fica No- tudo no igual, curso. né? É, pô. É, tá Ei, muito obrigado, amigo. Comunismo, pô. Então, o único que se sobressai aqui é João, né? Muito obrigado. Comunismo tá- Pois é, você observe ele, mas ele me ajudou agora. Muito obrigado. É, Tamo junto, pô. Ele foi bater no Entendeu? comunismo agora, cara. Ei, É, do pô. nada, tipo, Caraca, Quem tá pagando vocês- esses 6 meses sou eu, essa brincadeira. galera da UFPB. Vamos lá, sem Ó, polêmica. rapaz, você vai pra lá. lá, Rapaz, rapaz. é. não Você fala que é nada, da não. UFPB, Rafael. estarei na SEC, né? Aí, Pois mas é. isso é verdade, galera. a questão é que quando os caras ali for jogam. passar esse episódio, a SEC já passou. Mas dá pra soltar o corte. Dá pra soltar um corte, né? Dá, pô. Será que a gente traz Fala um bem da pedaço? UFPB, Dá, viu? pô. Os caras jogam lá da janela do bolo de noiva, é 2 palitos. Não, tá tranquilo, pô. A gente não fala de política, não. Ainda bem. É só sobre obras, engenharia. Obras e É engenharia. isso aí. Empreendedorismo. E Pois obra- é, pô. obras E públicas? essa área é Não. muito top, pô. A área pública, né, velho? Sim. É? Lá, pô, porque, tipo assim, gosta? lá em Itaporanga é um forte, pô. É. Até porque na minha cidade, né, a galera, privatização, o mercado de obra não é um mercado tão grande, é mais um mercado textil, pô. E aí, obra mesmo a gente vê mais de questão pública mesmo, fiscalização, ou então Infraestrutura, questão tá? de infraestrutura em si. É. Mas aí é que tá. Vamos lá. A gente tava falando sobre... Tu ia fazer uma pergunta interessante. Eu cortei porque eu precisei fazer o nosso recado. Mas já foi Uber, né? Assim como eu Exato. e como todos os engenheiros. Exato, exato. E eu não tenho nem um pingo de vergonha de dizer isso. Sabe por quê? Porque foi eu sendo Uber que me fez ainda mais querer me formar e ter minha profissão, certo? Ao contrário de outros que sempre quiseram ser engenheiros sem ser ainda e hoje não são engenheiros, certo? Isso. Então, assim, Boa. eu fui Uber no tempo que eu fui Uber. E quando eu deixei de ser Uber, eu fui engenheiro. E sou até hoje. E não quero voltar para o Uber. Por quê? Não estou desmerecendo o Uber. Porque hoje eu tenho uma profissão. E se eu tenho uma profissão, eu tenho que trabalhar dentro dessa profissão. Você gastou Certo. tempo, Então, assim, investimento. O Uber foi uma oportunidade que eu tive, que inclusive Rafael que me deu, certo? Então, Você conquistou. então assim, mas se eu não tivesse feito minha parte, a gente não tinha chegado verdade. onde chegou, né? Mas eu sempre, tudo que eu faço, eu tenho um propósito. Se eu fiz Uber naquele tempo, era para ter, por exemplo, o meu carro, que eu tenho até hoje. Se eu não tivesse feito Uber, eu não tinha, certo? Hoje eu teria que começar a querer procurar hoje para ter um carro. Então, assim, eu tive meu carro. O meu carro já foi aquela conquista que eu tive. Hoje eu dependo dele para trabalhar como engenheiro, para me deslocar como engenheiro. E se eu não tivesse começado a fazer Uber? Exatamente. E assim, hoje tu já tem ele, vamos dizer assim, quitado, sem dívidas. Quitado, a única coisa que eu pago é seguro e Exato. e PVA, né? E o PVA. engenheiro que está começando agora, que pegou o seu primeiro empreguinho e tal, já está no financiamento ali pagando. Exato. Sofrendo, vai iniciar agora. Exato. Né? Porque não teve, de repente, uma humildade para lá atrás querer trabalhar, meter o aço Isso, mesmo. Né? isso. Até porque na turma da gente, inclusive, tinham pessoas que trabalhavam, por exemplo, a noite toda. É verdade. Tinham pessoas que trabalhavam a noite toda e de 6 horas da manhã estava lá na faculdade. 7 horas da manhã. E eu olhava para aquela pessoa e dizia... Dorme não. Eu dizia, caramba, como é que essa pessoa tira forças para estudar Eu ainda? penso isso, pô. Eu vou falar o apelido então do cara só para tu entender. Fala aí. O apelido dele era Sonequinha. Era. Ele dormia na aula. É porque o cara, bicho, a gente entendia, ele não conseguia se suportar sem, assim, suportar o corpo, não suportava e A bateria hibernava. descarregava. Descarregava no meio da sala, pô. Que ele saía da sala, ele já ia para o trabalho, né? Era. Aí do trabalho, pega, e tipo, de ônibus. E aí, depois do trabalho, saía de madrugada e ia de ônibus para casa. Chegava em casa, tipo, tardão. Morto. Dormia 2 horas por dia, pô. Tirando as horas da faculdade, né? Que ele dormia também. Mas, enfim. Inclusive, Mas é- inclusive, a gente tem nossos momentos isso muito louco, de alegria, né? Na nossa juventude, de brincadeiras. E no primeiro dia de aula, estava eu e um carinha que eu tinha acabado de conhecer, que não era Ayrton, mas eu não vou dizer o nome. E aí, até porque ele nem Segredo de nomes, né? não, pô? ele nem se formou, Diga pô. um nomezinho só pra... Não, Qualquer hoje nome. não. Pedro Estagiário Gourmet. Beleza. Ó, aí ele pegou, o carinha pegou um caderno meu, aí puxou a folha assim, amassou e
na cabeça do cara já logo cedo, meu irmão. No meio do primeiro dia de aula, o cara já começou assim. Isso já. aí são sintomas de colegial que não foi superado. não né? foi Exatamente. superado isso aí. Ele ainda estava no ensino Primeiro médio. e a período gente- da Ele faculdade. ainda estava no ensino médio e a gente já estava na graduação, né? E ele levou o ensino médio para dentro Exato. da graduação. Aí eu acho que por isso que ele ficou para trás. Eu acho que ele teve que voltar, né? Eu Sonequinha- deixei isso pra trás no dia que eu levei o chute de um professor. Mas eu depois conto isso aí. Tá. Sonequinha, eu quero deixar um recado pra você, viu? Não fui eu que joguei, Sonequinha. eu estava só perto. Eita. Sonequinha colocou água pintu? Não, mas eu contei agora a história, ele vai saber que eu estava envolvido, É né? pra ter Exato. atirado uma pedra logo, que ele desmaiava e dormia ali pelo menos uns 3 meses. Mas ele é um caba bom. Brincadeira, ele era, Sonequinha. não. Ele é um é, caba muito ele bom. é. Ele E trabalha na área hoje em dia? Hoje sim. Trabalha hoje. Trabalha Setor público também, Consegue né? Parece que dormir setor agora? público, não, Setor Prefeitura público. de João Pessoa. Será que ele consegue dormir? Mas, tipo, cara, por incrível Acho que que pareça, sim. por 4 incrível horas. que pareça, ele dormia na sala, mas se você chegasse perto dele assim, tocasse nele, Ele acordava. ele acordava e ele sabia o que o professor tava falando. É, o cara era Esse ninja, cara pô. era ninja, pô. Ele professor, desligava às só vezes- os olhos só. Às vezes, ele ficava em stand-by. Dormia acordado. Ele ficava em Ele vai boa. stand-by, entendeu? Ele não dormia, ele ficava em stand-by. Então, assim, quando, por exemplo, ou algum dos seus colegas dele de sala acordava ele, ou mesmo o professor, às vezes o professor fazia de malícia. Acordava ele, Sonequinha. aí perguntava, Soneca, isso aqui? E ele respondia. E ele respondia. E aí, Que da e hora, tu- velho. não sei se tu lembra, mas tinha Soneca época... arrumava tempo pra estudar quando? Eu sei, lá no ônibus, eu acho. Aí... Soneca é E cabuloso. se liga, aí ele lá dormindo, né? Aí o professor ensinando, tal, não sei o que, fez uma pergunta, tipo, pra todo mundo da sala. Aí quem pode responder, não sei o que, ele dormindo lá, ele levantou o braço dormindo, pô, assim aí. Respondeu, não abriu nem o olho, baixou o braço e foi dormir de novo. Caraca, Respondeu velho. certo. Meu, E esse respondeu cara é sério. foda. Sonequinha, se você tiver aí, Sonequinha, vem participar vem do podcast, do pô. podcast. Por favor, Ele tem vai que trazer dormir, pô. Hã? Mas ele responde, pô. Dormindo, ele fica Ele stand-by. escuta, é. Só é Boa, descer boa. o microfone Mas, aqui. Sonequinha, você será bem-vindo É aqui. verdade, é isso aí. Enfim, falando bem assim dessa parte voltando para esse assunto de engenharia e de humildade que a gente precisa ter, a gente justamente precisa ter muito dessa humildade, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, se a gente não tiver humildade, a gente vai quebrar a cara no primeiro momento. Isso. Certo? Então, assim, eu tive algumas poucas experiências, porque eu atrasei um pouco no meu curso, o Rafael se formou primeiro, e foi justamente nesse tempo que eu trabalhei com o Rafael, como fiscal de uma obra lá no Colinas do Sul. E dentro da obra, a gente lidar com pessoas que a gente não sabe quem é. A gente não sabe o que essas pessoas faziam antes de trabalhar em obra, né? E muitas vezes essas pessoas faziam coisas erradas, ou muitas vezes essas pessoas eram ex-presidiárias, e a gente tem que saber lidar com esse tipo de pessoa, Exatamente. certo? Às vezes tem pessoas que fazem curso e trabalham ali, mas tem pessoas que entraram ali porque entraram para trabalhar na obra, para trabalhar como servente e se tornou pedreiro, ou então entrou como servente e é servente até hoje, mas a gente tem que saber lidar com essas pessoas. Então, naquele momento, nessa obra em si de Rafael, a gente lidava com pessoas de extrema periculosidade. Rafael sabe. Agiota, Não, pô. Pessoa do mundo vendedor certo? Então, assim, a gente tinha de saber lidar com essas pessoas. Então, a gente tinha que ter um cuidado muito grande. A gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente trabalha em obra, seja lá onde for. Até porque isso é muito Isso. comum. Isso aí ele tá falando daquela obra em específico, mas de É, modo geral, de modo vocês geral. sabem que vocês passam também por muitas coisas, tem pessoas boas, mas também tem pessoas complicadas. Sim, isso. Inclusive, tem uns ex-presidiários lá na obra hoje que, tipo, os caras trabalham pra caramba, pô. Pois é. A gente sabe lidar, a gente, Que a gente- conversa tranquilo, são pessoas Dá que oportunidade. já passaram por uma situação e, tipo, se arrependeram. Exato. Né? A gente sabe que pode ter uma recaída, por isso a gente tem que estar trabalhando essa parte psicológica, né? Mas existe de fato isso aí no mercado e é complicado as pessoas que não sabem lidar com outras pessoas, porque engenheiro de obra tem que saber. Exatamente. A gente não pode recriminar esse tipo de pessoa. Então, assim, eu falo essa parte da obra privada. Desculpa interromper, e é um ambiente que é extremamente estressante, né, pô? Exatamente. E Então, aí assim, complica mais para uma pessoa que já tem um histórico de, sei lá, pô. então, assim, Cara que é explosivo demais e... Porque as piadas de obra não é muito fácil, não. Exatamente. É São cor, né? pesadas, Também. São pesadas. Então, assim, não só em obras públicas, mas também, não só em obras privadas, mas também no público. Quando eu me tornei secretário, eu trabalhei com pessoas na parte da engenharia da infraestrutura
que os caras também são pessoas como pessoas de obras públicas, de obras privadas, que tenham antecedentes que não são legais. Então, a gente tem que saber lidar com aquelas pessoas. São pessoas que não são instruídas, são pessoas que não têm estudo, certo? E não é porque você é um engenheiro, ou você é um secretário, ou você é coordenador de alguma coisa, que você tem que chegar e humilhar aquelas pessoas, certo? Então, assim, eu tive problemas também com essas pessoas, através de pessoas de subordinados meus da secretaria, que se achavam no direito de humilhar aquelas pessoas, certo? E em um determinado momento, em uma determinada situação, um cara que era coordenador lá de uma determinada área, ele chegou para os peões de obra e disse assim: quem manda em vocês sou eu, quem paga o salário de vocês sou eu, e vocês têm que me obedecer. E ele nem era coordenador daquela equipe, cara. Ele era coordenador de outra área. Mal sabe ele, quem manda nos caras é a mulher. Entendeu? E eu cheguei, vários deles vieram para mim na secretaria me denunciar essa situação. Aí eu fiz: oxe, como é que é? Eu, como secretário, eu não faço isso com vocês, e por que ele, que é um coordenador, vai fazer? Amanhã eu vou estar lá com vocês, eu quero todos lá reunidos e vou falar para vocês lá. No outro dia eu fui lá de manhã, logo cedo. Cheguei lá, todo mundo reunido, bom dia, me apresentei. Isso foi logo no início da gestão, nem todos me conheciam, certo? Logo, tipo, nos 10 primeiros dias. E o cara já se achou maioral e queria passar por cima das ordens de secretário, de prefeito, todo mundo. Aí eu fiz: olha, cheguei lá pro pessoal: olha, é o seguinte, primeiro, quem manda aqui na cidade de Bahia é a prefeita, e segundo, quem manda na secretaria sou eu como secretário. Vocês já me viram aqui humilhar algum de vocês, por mais que a gente esteja no início da gestão. Eu sou engenheiro, eu sou secretário, mas nem por isso eu vou menosprezar vocês, não. Então, esse cara que humilhou vocês, despreze, não leve em consideração o que ele fala, certo? Eu queria que ele estivesse aqui para eu falar na frente dele, entendeu? Porque ele é chefe de um setor. O chefe do setor de vocês é fulano de tal, então vocês têm que obedecer a fulano de tal. Fulano de tal falou com vocês alguma coisa, ele humilhou vocês, ele falou alguma coisa com vocês? Não, quem falou foi fulano de tal. Eu digo: então pronto. Então, a partir de hoje, aqui é assim. Vocês estão aqui para trabalhar, a gente está aqui para trabalhar junto, entendeu? Então, isso já deu um impacto nos caras. E eu ganhei o respeito dos caras com isso, entendeu? E aí eu passei respeito também para aquele cara que era o coordenador deles, que era o coordenador de obras ali. E os caras ficaram, todo mundo, até hoje me admira, certo? Aí, no outro dia, o cara que tinha esculhambado dos caras lá, veio falar comigo: oxe, secretário, o senhor foi lá no setor passar por cima das minhas ordens? Eu fiz: ordem? Amigo, a ordem quem dá aqui sou eu. Você tem que obedecer às minhas ordens, certo? Eu não vou lhe humilhar, não vou fazer o que você fez com o pessoal lá, mas você não vai fazer mais isso com eles, certo? Então, assim... então, assim... Não demita, não. Menos um ponto. Ah, mano. Então, assim, eu tomei essa atitude e o cara ficou meio assim comigo. Aí eu fui e rebati. Eu disse: fulano de tal, você não pode fazer isso. Você tem que tomar conta do seu setor. O setor lá do pessoal de obras é com fulano de tal. Certo? Então, por favor, não faça mais isso. Aí ele: mas você passou por cima da... Ordem não, amigo. O seu setor é tal, o setor de fulano de tal é tal. Você faz o seu trabalho no seu setor, fulano de tal faz o trabalho no setor dele. Tá bom. Pronto. Um problema resolvido ali. Encerrou. Falei na frente dele, ele não ficou com raiva de mim. Falei na frente dos caras o que era para ser falado e foi resolvido. Então, assim, a gente precisa ter esse jogo de cintura. Não só em obras particulares, como em obras públicas. Então, você acha que você, sei lá, colocaria essa dificuldade de gerir pessoas e lidar com essas pessoas como uma das principais dificuldades de atuar nesse setor? Com certeza, com certeza. Não só público como privado. Eu falo no englobamento geral. Por mais que eu não tenha tanta experiência no setor privado, mas a pouca experiência que eu tive, eu sei que é praticamente a mesma coisa que a gente tem que lidar, certo? Então, assim, no setor público ainda chega a ser mais difícil.
Por conta da Por quê? terceirização? Porque no setor público tem muitas pessoas que são indicações políticas dentro daquele campo de trabalho. É. Então, por ser indicação política, ele se esconde atrás do apadrinhamento político e não quer fazer o que é para fazer, de fato. E no setor privado, não. Ele está ali para trabalhar e receber o salário dele. Para trabalhar. Entendeu? Inclusive, era uma das perguntas que eu ia te fazer, era exatamente isso. Se de fato existe esse negócio que muita gente critica, inclusive eu, sendo bem sincero, o funcionamento público em todos os setores. A gente sabe que existem os piores, que eu não vou citar, e existem os que funcionam, mas funcionam devagar, e existem alguns que funcionam, mas são poucos. Não é uma exceção. Exatamente. Tanto é que eu elogio funcionários públicos quando eu sou bem atendido, porque eu digo, mesmo você é um cara fora da curva. Isso. Mas, de fato, isso existe para tu que é uma pessoa que vive lá. E se existe, tu acha que é devido a essa situação do apadrinhamento mesmo? Com certeza, com toda certeza. Porque eles fica num costume feio de tipo, eu sou de fulano de tal, então ninguém pode mexer comigo. E eu faço aqui o que eu quiser. E quer passar, inclusive, por cima de ordens de superiores. Por exemplo, eu como secretário, tinha pessoas lá que eu não tinha como ter o controle. Que eram pessoas de determinados agentes políticos. E se eu fosse falar alguma coisa, quem era prejudicado era eu. Então, tinha que ter esse jogo de cintura. Tinha que saber lidar, saber falar. Eu não podia chegar diretamente a uma pessoa e dizer assim, fulano de tal, faça isso. Eu tinha que chegar... Na fulano de mansidão, tal, vamos uma didática diferente. conversar aqui e tal, vamos fazer dessa forma aqui. Você pode me ajudar? Entendeu? Mas tu sabia que... É uma pedagogia por Por mais que às vezes a gente fala assim, fulano é complicado e por conta disso eu tenho que fazer dessa forma tal, mas de fato eu acho que a liderança, independente de a gente saber que existe um apadrinhamento e fazer isso sem ter o medo de... Você faz por ter um receio de ser demitido ali, né? Ou ser exonerado, ou ser afastado daquele cargo e botar no mais simples, né? E aí a pessoa fica com um certo medo. Mas no setor privado já é diferente porque as pessoas zelam pelo emprego e sabem que pode ser demitido a qualquer momento. E a gente sabe que o apadrinhamento ele não funciona muito no setor privado, porque, de fato, o dono quer ter o lucro. Então, ele vai buscar o bem da empresa, não apadrinhar ninguém, né? E aí, pensando nisso, eu vejo que o bom líder, independente do setor, seja público ou privado, eu acho que ele tem que partir desses princípios que tu fala da mansidão de fato, do diálogo, do explicar o porquê das coisas e não chegar e dizer é assim porque eu quero e acabou, né? E a gente tem muito essa imagem do patrão. Mas, de fato, eu acho que a gente tem que explicar o porquê, ser manso, trocar uma ideia boa, sincera, para a pessoa entender ali. E eu acho que essa dificuldade acaba tendo em todos os setores. Mas, talvez, às vezes, eu falo isso, mas às vezes como líder da minha empresa, eu chego e imponho alguma coisa. E aí eu acho que nessas horas tu acaba sentindo uma certa dificuldade, Claro. até para o cara não respeitar. Exato. Né? A gente tem essa dificuldade, mas a gente tem justamente que ter esse jogo de cintura, essa humildade, essa questão de tipo, eu sou técnico, não posso estar sempre falando em linguagem técnica. Eu tenho que vir para a linguagem informal, para que aquela pessoa entenda o que eu quero, certo? E quando eu venho para a linguagem informal, eu consigo ganhar essa pessoa. Eu consigo fazer com que ela entenda o que eu quero, não sendo rude com ela, não sendo ignorante. Porque se eu for... Às vezes, quando a gente usa uma linguagem formal, técnica, a gente, tipo, menospreza, diminui aquela pessoa. Porque, às vezes, ela não vai entender, ela vai ficar voando. Então, é melhor você trazer o seu entendimento e falar em forma de linguagem formal, que ela vai entender e ela vai fazer aquilo que você quer. Mas, diante de tudo isso, você precisa ter a humildade de chegar e pedir, não mandar. Isso em gestão pública. Em gestão privada já tem o que o Rafael falou. Ele pode chegar e pode impor porque ele não tem medo que ninguém faça nada contra ele. Certo? Então, ele está no direito dele, como também teria que ser no setor público. Certo? A ordem maior é do secretário que está à frente da pasta. E não ter medo de agentes políticos. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso existe.
A gente tem que ter esse receio e tem que saber trabalhar para que a gente não se prejudique, nem prejudique os outros funcionários. Show. Falando um pouco do nosso tema, que é voltado para a economia. De fato, o setor público ele movimenta muito dinheiro na construção civil, ele é responsável por uma fatia boa do PIB do mercado. O que é que tu vê nesse sentido aí? Eu creio que sim, Rafael, porque existem as licitações que contratam empresas, certo? Então, assim, querendo ou não, o setor privado vem para dentro do setor público. E aí, Certo. então? Eu tenho até uma dúvida sobre isso também. Na prefeitura ali, quando você trabalhou à frente da pasta da secretaria, a prefeitura em si, a secretaria, ela possui uma equipe de trabalhadores também. Exatamente. E existe alguns serviços que você não consegue realizar e a partir disso surgem as licitações, né? Exatamente, exatamente. A equipe de manutenção da Secretaria de Infraestrutura, ela serve única e exclusivamente para manutenções de prédios, para fazer reparos em ruas, certo? Muitas vezes até servem também para fazer, como é que se diz? Fazer uma rua em si, certo? Fazer a rua em si. Então, essas equipes, elas são responsáveis por isso. Mas obras de grande magnitude, porte, né? grande porte, quem faz são empresas contratadas através de licitações. Licitações. Entendeu? Essas licitações são solicitadas por ti? Não. Não? A licitação parte de Secretaria de Planejamento, Certo. que é quem planeja, quem faz o contrato, quem faz o projeto. Então, o projeto é feito, vai ser construído, por exemplo, uma UBS no bairro do Jardim Aeroporto. Então, o planejamento faz o projeto, a gente tem o terreno lá, o planejamento faz o projeto, deixa tudo ok dentro dos conformes e solicita A licitação. a verba. Sim, a verba. A verba. Certo? Solicita Essa a verba. solicitação, ela passa por ti de alguma forma? Não. Não? A Secretaria de Infraestrutura só vai atuar nessa obra Sei. quando ela começa, Ah, através da fiscalização. Ou seja, primeiro tem a captação do recurso, Exato. depois tem a captação da empresa, Exato. depois tem a liberação da obra para poder vocês entrarem em campo. E aí o Exatamente. planejamento sai, O planejamento continua. continua. Né? Não como a infraestrutura, porque a infraestrutura tem que estar em cima da fiscalização do decorrer da obra. E o planejamento fiscaliza o projeto, se está de acordo com o projeto. top. Certo? Tanto o planejamento quanto a infraestrutura tem o poder de fiscalizar se está tudo de acordo com o projeto. Certo? Então, assim, esse caminho aí. Faz-se o projeto, pede-se o recurso. Chegou o recurso, vamos para a licitação. É feita a licitação, a empresa ganhou, vamos para começar a obra. Aí Vocês inicia. analisam várias empresas e Exato. quais são os critérios que vocês Não é bem, fazem? não é a infraestrutura nem o planejamento que faz Sei, essa parte, já sei. é a comissão parlamentar de licitação que faz isso, Entendi. entendeu? Já é Certo. outro setor. Outro setor. Então, se é uma obra que vai pertencer à saúde, a saúde também faz parte disso. A saúde é quem faz o pagamento. Então, por exemplo, na UBS, que é justamente uma das obras que eu tomo conta, passa justamente por isso. Foi feito no planejamento, foi Projeto. captado, foi Solicitado. pedido o recurso chegou, foi feita a licitação, Entendi. ganhou, foi colocado lá, foi iniciado os trabalhos, está sendo feito lá. A saúde pode fiscalizar a obra também. Top. A saúde é quem paga as medições e a infraestrutura fiscaliza tudo da obra. Entendeu? Maravilha. Esse passo a As passo aí. medições também são vocês que fazem? De liberação de recursos? Exato. A empresa faz a medição, Ah, vocês só fiscalizam a medição a dele. empresa elabora a medição, a gente pega a medição, fiscaliza a medição de acordo com o que foi feito do trabalho, traz para a secretaria, dá o ok, manda para a saúde verifica e faz o pagamento. Massa. Top. Entendi. São várias verificações até. E pensando, vamos primeiro focar nos técnicos, né? O engenheiro, o arquiteto, o técnico de edificações até também, que ele está ali no começo da sua carreira e ele olha um pouco para o setor público. O que tu vê para esse cara é algo que vale a pena ele investir o tempo, o esforço, procurar um caminho nesse setor? Eu sei que isso é um dado público, a questão de salários e tal, mas se você puder abrir um pouco para a gente como é que funciona esses tipos de cargo, as remunerações em média
E se existem outros meios de remuneração lá dentro variável, ou se é só um meio fixo, né? A gente vai abrir a conta da Nubank aqui dele, né? Vai ter um total de R$0. Monitor pra gente Aproveitar que tá roxinho aí. Pois é, pô, já. Enfim, falando desse ponto aí, inicialmente os engenheiros técnicos que vão procurar o setor público, infelizmente, eles não são bem remunerados. Isso eu falo da cidade que eu tenho conhecimento, mas isso varia muito de cidade para cidade. Tem cidade que paga um engenheiro R$1.500. Tem cidade que paga um engenheiro R$5.000. Tem outra cidade que paga mais. Enfim. Agora, engraçado, isso porque é muito variável. O pior não é nada. O pior é que o piso não é esse valor, né? E eu já vi concursos que é bem tipo assim, 20% do piso. A questão é que o nosso piso de engenheiro, ele não é respeitado em canto nenhum, praticamente. Certo? Nem piso, nem teto, nem nada. Não existe isso. Só então a gente distribui essa verba, é o prefeito. Tá difícil de... A gente trabalha com a fundação. Não é piso, não. O piso está acima da fundação. A gente trabalha na fundação aqui, se quiser. Se não quiser, dê seus pulos. Enfim, aí falando disso, se vale a pena. Cara, de início, se a pessoa souber fazer o networking ali dentro da gestão, a pessoa usa isso como uma alavancagem para o futuro, certo? Usa isso como é minha primeira oportunidade de emprego, eu vou dar meu máximo aqui, vou atuar onde eu posso, tá ligado? E depois parte para outro canto. Mas varia muito essa questão de remuneração, certo? Eu gostaria muito que a gente fosse bem remunerado na gestão pública, mas não é. Eu acho que na gestão privada é muito melhor, muito melhor. Mas eu acho que isso assim, a gente não pode nem culpar em si uma gestão X ou uma gestão Y, porque o Brasil em si, o setor público, por mais recurso que tenha, porque a gente não tem como dizer que a gente não arrecada, a gente é um país que arrecada pra caramba, é um dos maiores impostos do mundo. Eu gostava muito de passar ali na Epitácio e ver o impostômetro ali, mas tiraram. Era só de trilhões, eu ficava, caramba, meu dinheiro ali, contando. Pois é, infelizmente, para chegar a reverter pra gente, tanto nessa questão de pessoas que trabalham para aquele funcionalismo, como também para quem está usufruindo, que é a população como um todo, isso chega totalmente reduzido, né? E a gente sabe os caminhos que passa e talvez a gente consegue identificar um pouco onde é que fica esse dinheiro. Mas, então, tu acha que o maior ganho hoje, para quem inicia nesse ramo, seria o network? É isso? Exatamente. A experiência que você ganha dentro de uma gestão pública. Porque dentro da gestão pública você pode explorar vários fatores, certo? Hoje eu entendo desde da parte de engenharia até a parte de advocacia. Top demais. Tudo dentro da prefeitura, dentro da secretaria que eu atuo. Então, assim, eu represento o secretário muitas vezes em audiências, certo? No Ministério Público, então ali eu já sei lidar com a parte jurídica. Em determinados eventos, a gente também, como técnico, vai para representar. Então, assim, tudo que a gente puder aproveitar dessa parte pública é show. Eu só dou um conselho. Não se acomode na gestão pública. Isso, é o que eu quero saber agora. Não se acomode. Um cara que trabalha na parte pública, né, um engenheiro que trabalha seu exemplo, por exemplo, na infraestrutura, ele pode abrir uma empresa? Com certeza. Pode? Ele tem essa liberdade? Não há nenhum tipo de reajuste no salário dele? Não. Trabalhar nos dois? Trabalhar nos dois, com isso. certeza. Eu sei que professor pode, né? Só que o contrato do professor acaba que mudando algumas coisas, inclusive salário. Ele deixa de ganhar algumas bonificações. Eu acho Acontece que nesse isso, caso aí, Pedro, eu acho que ele está falando para quem não é concursado. Quem é concursado, de fato, tem algumas restrições relacionadas a isso. Mesmo concursado. Tem um cara lá, tem um cara que é conhecido meu, que trabalha no setor de fiscalização. Ele é fiscal de obras. E ele tem a empresa dele. Mas a empresa está no nome dele? O nome dele. É? O nome dele. Entendi. Agora, eu não sei qual é o... Rafael depois vai trabalho fazer dobrado. concurso Eu ali. não sei qual é... E outra coisa, eu não sei qual é as entrelinhas dele, mas... Ele pode fazer a licitação
Na própria empresa? Aí eu creio que Peraí, Não, Pedro. né? Aí Pergunta. Mas é uma pergunta. pergunta, já tá- é uma pergunta pertinente, interessante. porque Ó, pode rapaz, ser pergunta calma de aí. outras pessoas, É entendeu? Sim, porque, na rapaz. verdade, ele já tá pensando em fazer isso, pô. É, Eu? Exatamente. Ele é esperto. Ele é um Ele é- articulador aqui. ele é uma Estamos formiguinha, né? Onde presentes. tiver um buraquinho ali, Eu tô ele- anotando com os pés. Eu tenho uma caneta no meu dedão e um... Ó, eu vou de só... quando o Pedro me conheceu até hoje, e não faz muito tempo, por mais que pareça, Duas semanas. ele já pensou em pelo menos uns 20 negócios diferentes. Já. Tá ligado? Só em estar entre o network e tá Isso, na isso. Quero vencer na vida, Rafael. Nem que seja Boa. vendendo CD Não. pirata. No... Não, pô, peraí, pô. Sim, brincadeira, Você disse que a Polícia Federal assiste isso aqui, tu vai... Assiste não, pô, para. Vamos lá. Então, Tem como não, pô. A gente dentro, tem que- o dentro, convidado tem que controlar a gente, pô, aqui. dentro desse assunto aí ainda, de tipo, você vai trabalhar, se vale a pena salário, se vale. Tem uma polêmicazinha, que eu acho que vai ser a primeira polêmica aqui de hoje. Vamos lá. Quando forem trabalhar em gestão pública, tenham o máximo de cuidado. Não façam coisas que vão lhe prejudicar, certo? Não façam coisas que vão lhe prejudicar. Teve um exemplo claro, recente, de um engenheiro da minha secretaria que ficou responsável de fiscalizar uma obra e ele chegou no construtor e disse: eu cobro tanto para fiscalizar a tua obra. Oxi, pediu a mais. Pediu a mais por fora. Nossa. Ah, no caso, ele ia fiscalizar para a prefeitura e pediu para ele fiscalizar também para o cara. Isso. Se ofereceu como engenheiro para o cara. Isso não pode. Isso é um fato que não pode. Certo? Então, assim, É como é que ele vai fiscalizar o próprio trabalho dele, né? entendeu? Inclusive, Isso. relacionado... Ah, termine logo a história, depois eu vou Não, citar mas um acho que isso exemplo deve acontecer do pra setor caramba. privado. Tipo, se ficar em panos... Como é que chama? O Panos ditado? quentes. Panos quentes, né? É. Mas, cara, Ninguém sabe, pô. eu acho que isso não vale a pena, certo? Vai fazer 4 anos que eu estou na gestão. Eu nunca me envolvi com nada disso. Por mais que o meu salário não seja um salário astronômico que eu gostaria de ter, mas não é porque não é o salário que eu gostaria de ter que eu vou buscar por fora algo Fora. que depois aquilo me prejudique. Existem, eu acho que, para quem vai entrar num ramo desse, um caminho para que Ética. você consiga fazer isso dentro da legalidade através do network, eu acredito. Por Exato. exemplo, eu tenho muito... Não como já aconteceu na prefeitura, eu não vou citar nomes para manter o... Tem que estar sempre dizendo isso, né? Infelizmente. É. Mas caso de arquiteto tá travando o projeto. Porque quer um por fora. Porque quer um por fora, porque quer dizer, não, tá errado isso aqui, aí quer que você diga, meu, eu já ajeitei 10 vezes, você já pediu, eu fiz, depois você mandou voltar para o que era antes, depois você mandou fazer de novo. Aí, é porque você não tá sabendo fazer, mas eu posso fazer para você por É R$500. assim Meu Como é que o irmão, arquiteto fala? Fala aí, a vozinha mansa, pô. eu não posso fazer para você. Ô, Cássio, todo você não tá sabendo fazer. Ei, Cássio todo, né? Quem não sabe quem é Cássio, assiste o episódio 1 do Pro Builder Cast. Já saiu. Já saiu, aí, já tá continue. no ar. Sim. E aí, até falando sobre essa situação que a Ayrton disse no setor público, né? No privado também existe. Inclusive, tem... Ixi, isso vai ser polêmico. Vai lá. É, tem que jogar, só não Tem- citar nomes. Agora já era. Tem um condomínio que eu conheço que a arquiteta de lá, inclusive, é amiga minha, né? Então não vou nem citar. Mas fiscaliza as próprias obras que projeta. E assim, existe uma limitação aí. Eu acho que você não consegue ter. Por mais que você diga, não, eu vou ser isento. Inclusive, eu já vi ela multar várias obras dela, porque o pessoal fica no pé. Mas assim, até que ponto, de fato, isso não beneficia, né? Então, no próprio setor privado, isso existe. E, infelizmente, as mãos do conhecimento está no técnico, né? Tá tudo nas mãos do técnico. E aí o técnico, quando pega uma coisa dessa, ele vai dizer para o que é leigo que tá ok, tá tudo certo. Mas, de fato, tá. É. Né? E aí, se ele é que está avaliando até que ponto está sendo ético e até que ponto está sendo legal de fato, né? Eu acho que cada um sabe o que faz, tem a sua responsabilidade, mas
eu me preocupo um pouco com esse tipo de situação, esse tipo de atitude, de fato. Eu acho que se eu tivesse hoje trabalhando em algum canto, eu não faria isso até por questões éticas mesmo, porque a gente tem um nome, tem uma reputação e infelizmente as pessoas falam, né? Eu não estou citando nome e tal, mas tem gente que fala por aí citando, porque já vieram falar até para mim, e eu estou só repassando umas críticas que eu já recebi nesse condomínio relacionadas a isso. Entendeu? E é uma coisa que eu não faria como técnico. E, de fato, a gente está falando isso no setor público, mas eu digo a você também, que está aí assistindo a gente, não faça isso também nem no privado, não. Certo? Isso. Porque, às vezes, as pessoas querem fazer isso. Eu já vi no privado o cara fechar um serviço com um fornecedor, vamos supor, aí então faz um serviço de gesso. Aí eu sou o responsável desse tipo de contratação e eu digo, Ayrton, quanto é o gesso? É 2.000. Aí eu vejo que o outro está cobrando 2.400, o concorrente de Ayrton. E eu digo, rapaz, eu vou ajudar meu patrão e vou me ajudar. Aí bota 2.200, diz para Ayrton, eu vou botar 2.200, tu vai me dar 200 e beleza. Véi, não faça isso não, meu irmão. Você que está aí, você vai ter oportunidade. Por quê? As pessoas que passam na engenharia civil vai ter esse poder na mão e é muito errado isso e isso vai prejudicar você no longo prazo, porque uma hora a coisa acontece, é um fornecedor antigo que acaba dizendo e aí você acaba descobrindo e vê que até que ponto vale a pena você fazer o errado, né? E aí a gente vê pessoas que têm honestidade. Por exemplo, o João está do meu lado aí, entrou como estagiário, hoje é auxiliar de engenharia. Pedro ainda era estagiário, agora é estagiário gourmet. Ceará Gourmet. Evoluiu 0,0001. 01. Eu ando com o meu caderninho de ética debaixo do braço. Boa. Para manter a conduta. E aí, eu acho que você entenda que na vida nem tudo é só dinheiro. Isso, e no longo verdade. prazo você tem um nome e uma reputação para zelar. É exatamente esse ponto, a ética. Quando a gente zela pela nossa ética, a gente pode chegar o mais alto possível. Mas se a gente age com antiética dentro do nosso trabalho e a gente fica conhecido por fazer coisas erradas, Nunca mais, mano. nunca mais você vai ter prestígio ser em canto nenhum. reconhecido Seja no setor privado, seja no setor público, seja onde você estiver, certo? Se a gente não trabalha da forma correta, eu tenho ensinamento da minha casa. Então, graças a Deus, minha mãe me educou muito bem. Então, se a gente não tem esse princípio desde da nossa educação base, a gente vai ser uma pessoa ruim, Exatamente. seja lá onde a gente for. Então, existem pessoas ruins e pessoas boas. E existem pessoas boas que se tornam ruins. Isso. Por não saber lidar com situações do dia a dia, Por influência também. por influência e por querer abraçar o mundo com as pernas, ter o olho maior do que a cara. Isso. E isso leva a gente pro fundo do poço. E assim, Fica top, pô. E eu vou ser bem sincero. Tem muita gente que existe uma narrativa errada, cultural nossa do Brasil, né? De falar que quem tem dinheiro é porque fez alguma coisa errada. E de existe fato, muito isso aí. será que realmente é isso ou será que a gente consegue ser bem remunerado sem fazer algo ilegal? Então, eu tenho exemplos de vários amigos que são bem-sucedidos e não precisaram roubar, não precisaram prejudicar ninguém, dar pernada em ninguém. Pelo contrário, prezam o dia a dia pelo longo prazo, pela honestidade e por fazer o certo, né? E aí, eu acho que é nesse ponto que a Ayrton está falando aí, eu acho que fica a dica para você. A gente já pode, para a gente já entrar em outro assunto, eu acho que a dica final de toda essa conversa que a gente teve foi: seja honesto. Seja honesto que você vai ganhar o mundo e vai conseguir conquistar com um longo prazo, né? E o curto prazo vai levar à ruína. Só um ponto dessa situação aí, para a gente encerrar esse assunto. Muitas vezes quem trabalha na gestão pública sofre um certo preconceito, justamente do que o Rafael estava falando. De quê? De pessoas que não conhecem o seu trabalho, de tipo, fulano de tal trabalha na prefeitura, é ladrão, rouba. É mesmo, tem Eu isso. falo isso porque eu já passei por isso. Isso. Eu passei por esse, eu passei por essa determinada situação, certo? Eu não vou lembrar quem, mas chegaram para mim e vai dizer: agora a Ayrton vai mudar de vida. Tipo,
Ou seja, é o pensamento do cara. Se fosse ele lá, É isso. se fosse ele, de fato, ele melhorou as condições dele porque ele foi para um emprego melhor. Exato. Mas não precisou fazer algo ilegal, né? E outra coisa, cara, eu ganhava quase R$ 8.000 como secretário. Porque eu ia querer roubar algo, porque eu ia querer... Cara, aquilo ali era o início da minha trajetória. Eu tava ganhando R$ 8.000. De onde que eu ia ganhar isso de exatamente. início? Eu passei de ganhar 2 É mil... não valorizar o que tem. Eu passei de ganhar, ganância, né, eu pô? passei de ganhar Diferente de ambição. 2.500 como engenheiro do planejamento antes Aham. para 8.000. E por que eu ia crescer meus olhos e querer mais do que aquilo? Passei 6 meses e aqueles 8.000 não me valeram a pena. Tava consumindo minha saúde mental. Às vezes não tem dinheiro que pague a sua saúde mental, não. Verdade. Entendeu? Você pode ganhar 30 mil, mas se você não estiver bem, não estiver trabalhando da forma que você gostaria de trabalhar, aquele dinheiro não vale a pena. Tem que Entendeu? existir um propósito ali atrás, né? Não adianta Certo? só Então, o dinheiro. Sua saúde está em primeiro lugar. Exato. Então, assim, eu saí justamente por conta disso. Muitos falaram, poxa, tu é muito besta deixar essa secretaria. Cara, aquilo Vai ali, lá, pô. aquilo ali não estava valendo a pena para mim. Vai lá, vai lá no meu Isso, lugar, faz assume o que eu estava pelos 8 fazendo. mil. Faz o que eu estava fazendo. Saí, voltei, ganhando 3. E hoje eu recebo meus 3 tranquilamente, irmão. Tô gostando, tô satisfeito com isso? Não tô. Porque a gente nunca pode estar satisfeito com o mínimo. Isso. A gente tem que sempre buscar o mais. Ambição é diferente de ganância. Exato. Ganância é a parte ruim. Ambição Exato. é A gente aquela tem que legal. ter ambição pela melhoria Pela melhoria. própria, né? E não ganância. Ganância já se difere. Ganância é justamente se eu quisesse ter feito, como secretário, ter ido atrás de fazer coisas erradas, Você tá era a minha satisfeito ganância. com aquilo e querer certo? mais só simplesmente por querer ter. mas vocês até sabem vocês- vocês sabem qual é a diferença de fato de ganância para ambição? Ele sempre vem Assim, com com isso, poucas palavras. Qual a com poucas diferença palavras. de vidro para plástico? Do nada. Não, porque muita gente confunde. Eu acho que é isso, pô. Eu Muita acho que gente é- confunde ganância com ambição, né? ambição. O povo diz, esse cara é muito ambicioso, não sei o quê. Na verdade, a ambição é você ter um alvo e você querer conquistá-lo, Isso. né? E aí você vai fazer o que for possível, né? Mas dentro das diretrizes legalidade. éticas, né? Morais, enfim. Quando E existe um já a problema, ganância, você quer aquilo A todo A custo. a todo todo custo, mesmo independente, que você esteja satisfeito já com sua condição. né? independente do que acontecer, você quer conquistar aquilo e Isso. você, se for preciso matar, você mata, se for preciso derrubar, você derruba, se for preciso roubar, você rouba. Então, Exatamente. mentir e por aí vai. Então, eu acho que a ganância, ela pula Destrói essa o barreira e destrói de fato, porque o ganancioso, ele sempre quebra a cara no final das Isso. contas. Exatamente. Então não justamente perca isso a aí. sua ambição. Você que tem essa cultura aí, pelo amor de Deus. Ambição é muito bom, você precisa ser bem-sucedido. E Deus lhe fez Ajudar pessoas. um homem ou uma mulher Resolver problemas. para estar aqui para resolver problemas. A segunda E- voz, né? Meu Deus, aí, vai Back deixar... Tá complicado, viu, velho? De estagiário a back vocal. Vai lá, pô, vai lá. Back Fale. vocal de engenheiro. Não, enfim. Não faça coisas erradas, seja ético e vá com sua ambição conquistar o seu mundo sem passar por cima de ninguém. Eu acho que isso é muito importante. Vira Isso aí. cristão. Cristão é top. Dito isso, Bruno e Marrone aqui. Exatamente. Boa. E nessa... Não, Eita, Mas é a Chitãozinho ganância... Meu Deus, a por causa ganância- desse teu trecho aí, a gente vai ser desmonetizado no YouTube porque vai Nem dar direitos cantei autorais. tudo, pô. Não foi nem 3 segundos. Mas aí, A ganância é uma mácula de tolos. Deixa João Pode falar, dizer, pô. João, Fala aí, João. eu tô querendo ouvir a voz João de soltou João. 4 palavras Mas- no episódio todinho. ei, Ayrton. Preciso das palavras de João para... Aí, Seis então, a agora. gente também pensa muito na economia, assim, da gestão pública ali. Quando você estava à frente da secretaria, você devia também ter muitas obrinhas, né, para fazer alguma manutenção. E assim, você pensava muito na economia, porque pelo fato de você ter falado, o recurso estava escasso, então a economia aí foi altíssima, porque Peraí. não tem como você gastar se não tem dinheiro, Isso. né? Aí Explica- foi a economia, mas... Para a questão da privatização, a economia é tipo o pilar máximo, né? Isso. Porque a empresa É. quer Eu queria lucrar. Como é que saber ela disso. lucra? Economizando. Né? Isso. Ou cobrando, só Aí- existe 2 meios. Ou, Junho, deixa eu terminar. ou junho ganha, não, ou junho, ganha junho. mais ou economiza mais. Deixa junho terminar Vai. a pergunta. Aí, Termine junho. tipo, você fazendo esses serviços, você buscava economizar na realização deles quando você tinha a sua equipe ou quando
fazia a licitação. A licitação já é outro processo, né? Eu acredito. Isso. Que é a empresa que dá o valor que gastaria, não é isso? Uhum. Mas no caso dos serviços que estava abaixo de você, que você estava coordenando, havia muito esse pensamento em tentar reduzir o custo o máximo possível? Tu fala do trabalho com a minha equipe de manutenção, é isso? Isso. Claro, com certeza. A gente tem sempre que buscar gastar o mínimo e fazer da forma correta, certo? Existem situações anteriores que existem por aí até hoje, que os gestores trabalham e, tipo, bota um saco de cimento, 2 carros de areia e bota numa dimensão que não é adequada. E aí, quando vem problema depois, vem um retrabalho. Então, ali a gente deixa de gastar uma vez, gasta 2, 3, 4, 5 vezes mais. E uma situação dessa foi justamente aquela polêmica, Rafael, Eita, polêmica. de um determinado ponto da cidade, que é muito conhecido não só na cidade, mas como na Bahia. Paraíba Na região inteira, completa. na Paraíba inteira, porque é a subida do nosso aeroporto, certo? Certo. Então, na subida do nosso aeroporto existe uma ciclovia e existe 2 calçadas onde trafegam pedestres. E nessas calçadas, gestores anteriores fizeram um serviço pífio, Labrogeiro. ceboso no melhor sentido da palavra, Na minha cidade. certo? E aí, achou por estourar essa bomba na mão de quem? Do Nosso Ayrton. amigo aqui, Do nosso, Secretário de Infraestrutura. do Vai lá, nosso secretário. amigo ó. Ayrton. Pegou a batata E quente. aí, o que Dá teus pulos aí. E aí o que nosso amigo Ayrton teve que fazer? Dar os pulos, certo? Consertamos várias vezes. A gente consertava num dia, amigo. Consertava uma placa da ladeira, porque a via de pedestre é o seguinte. Tem uma vala por baixo, que é onde corre a água que desce. E abaixo e acima dessa vala são placas de concreto onde trafega os pedestres. E aí essas placas, com o decorrer do tempo, foram deteriorando de baixo para cima. Nossa senhora. E aí, Até porque existe uma incidência de umidade ali. exatamente. E Lixiviação. de novo. Brincadeira. Enfim, essas placas começaram a se quebrar. E muitas também foram quebradas por pessoas de oposição. A gente também Sério? enfrenta Teve isso. isso? É vandalismo, né? A gente Vandalismo. também enfrenta isso, porque tipo, quando começa um problema e aquele problema se torna evidência, as pessoas que são da oposição da gestão, elas fazem o possível para Enfatizar que tá prejudicar cada vez mais. ainda. E tipo, não sabem que aquilo prejudica você mesmo. Você é um morador daquela cidade, você Isso. é um munícipe. Mas então, ele só tá pensando no próprio umbigo. É aí onde entra a ganância que a gente tava falando exatamente. Então, anteriormente. assim, se quebrava uma placa num dia, a gente consertava, ia lá, consertava, botava uma placa no lugar, no outro dia tinha outra. E isso, cara, num decorrer de 15 dias, foram quebradas 80 placas. E da aí, era subida do melhor aeroporto. Na botar uma subida, barraca lá e dormir lá. Pra da ficar só subida ajeitando. e da descida do aeroporto. Olha só. E chegou um determinado momento que a gente não cara. tinha mais material para fazer aquele serviço, que estava escasso a situação. Foi na época da pandemia, foi? Na época da pandemia, foi logo no início. Aí pô. tinha aquela escassez de insumo, De né? que a gente insumo passou. também. Então, assim, a gente tava fazendo o que podia. Trancos e barrancos. Cara, quando a gente faz uma placa de concreto, a gente sabe que concreto existe tempo de cura. Ou não? Existe. Quanto tempo, no mínimo, é o tempo de cura? 28, né? Cara, a gente colocava lá placa com 15 dias de cura, velho, só. Nossa. Pra fazer, pra tapar o buraco. Porque Ligeiro, senão- porque os caras vão quebrar mais E, ainda. Entendeu? E numa região úmida, né? a gente colocava a placa lá e deixava interditado para que não passasse ninguém por cima para não ocorrer acidente, porque a gente sabia que precisava de ter cura aquela placa. E aí? E aí, A cara, galera tirava? não, as que a gente colocava nova, ok. Beleza. Mas Mas anteriores... quando a gente começou a tirar as placas velhas, meu irmão, a galera parecia que tinha feito com barro. Os ferros, resto de ferro, Meu Deus. reaproveitado, os ferros tudo troncho. Não tinha amarração, não tinha nada. Não era uma placa de concreto. Era simplesmente Um resto de obra. uma mistura de areia com cimento, jogou um pouquinho d'água por cima e colocou uns ferros lá aleatório. Caraca, velho. Isso
uma hora vai vir, Mas no vai vir a dar pedido- problema. Eu acho que o No cara passou pedido, uns na 3 solicitação financeira, tá lá o valor. Aí, amigo, era o que a gente queria saber, mas a gente não conseguiu ter acesso Não, ao né? quanto gastaram naquilo lá, certo? E, tipo, o problema veio para a mão da gente e a gente tinha que resolver da forma que dava. Beleza, passou-se aí? o problema, tentamos resolver, fizemos o possível. Chegou num determinado momento que quebraram-se 5 placas seguidas assim. Do nada. E isso a pressão na Do prefeita nada. devia ser grande, né? E isso, a gestora falando comigo, secretário, resolva. Eu digo, prefeita, a senhora sabe como é que está a situação, tal. Eu não tenho como resolver, mas a gente está tentando, a gente já está fabricando as placas para colocar no lugar. Isso foi na sexta-feira. No sábado, a prefeita entrou dentro do buraco, fez um vídeo, Buraco do diabo! fez um vídeo Igual cobrando. repórter polícia. Não sei E se você fez já um viu vídeo cobrando ao secretário e ao adjunto para que resolvesse o problema. Senhora. Cara, aquilo me deixou tão mal. Porque tu já tava na correria. Eu já tinha dado feedback, já tinha resolvido falado, uma vez, já já. tinha feito, já tinha... E já- não adianta você resolver na correria pra depois... Pois é. É. Então, assim, nem todos os gestores públicos ele entendem a parte técnica da Eu ia situação. falar isso. Se Entendeu? diretora, gestora, será? A gente fez isso correndo, então o cimento só curou 15 dias. A senhora não pode estar esperando que isso aqui vai estar 100% porque o mínimo é Exatamente. 28. É, Então, e assim, exatamente. eu acredito que a placa ela não é uma Tentamos. placa padrão. Tem que se fabricar para De poder acordo colocar, né? com o espaço Com do o local. espaço, né? Não, Entendeu? não existe isso pronto. Exato. Então, eu teria que ter esse tempo de cura até E para não mesmo, ocorrer que, acidentes. e né? mesmo que existisse a placa já pronta, a gente não tinha recurso para comprar a placa já pronta. Sim, entendi. Se a gente tiver, não foi por falta E de ela não tinha vontade de ideia fazer. Cara, não foi por falta de Mas vontade onde é de que tá a fazer. falha disso? De, por exemplo, ela que é a gestora, assim, existiu uma falha momentânea, talvez, enfim, eu não sei. E foi aonde, em que ponto de ela entender que era a falta de recurso, de não buscar, de Cara, primeiro se informar. Cara, foi- Porque ela se é, informou contigo um dia antes, foi. né? Na verdade. e aí foi pessoas que entraram na mente dela, eu creio que sim. Pessoas que tipo tinham interesse de assumir a secretaria, outras pessoas do mal. Entendi. Na gestão pública existe isso. Então, essas pessoas entraram na mente, disseram que não estava resolvendo porque não queria e fez com que ela fosse passar essa vergonha, porque passou vergonha, amigo. Infelizmente. É porque tu viralizou. fez uma resposta. Viralizou que eu Cara, assisti eu esse nem vídeo. fiz nada. Tu Eu só nem deixou fi- sozinho, Cara, né? eu nem falei nada, Você tá porque de Eu boa queria em ver casa. esse você vídeo. sabe quando é Era pra tocar esse Não, vídeo. eu tava rolando o Mofi lá aí. Cadê o secretário de infraestrutura de Bahia? sabe quando a pessoa dá um tiro no pé? Meu Deus, velho. Foi o que aconteceu. E tipo, eu deixei doideira. eu deixei Foi que sinistro. aquilo ali se levasse. Aham. Mas eu fiquei muito mal. Por quê? Porque transpareceu que eu não tinha competência nada. para É. fazer aquele serviço. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes isso foi uma maneira de ela dar uma resposta, meio que só pra Cara, mas pra é- questão da Mas imagem. né? terminou que ela se Dela, né? prejudicou porque, tipo, ela é prefeita, ela é a ordem máxima do município, amigo. Se eu não fiz uma coisa porque eu não quis, ou por incompetência minha, ela fazia o quê? Me exonerava, certo? Não ir para dentro do buraco se prestar a uma situação que não era devida para ela, certo? Então, assim, os comentários nas redes sociais foram muito mais atacando ela do que Do que tu. tipo, Defendendo. direcionando para Pra mim, ti. para minha incompetência Certo. na situação, certo? Porque todo mundo dizia, oxe, ela é a prefeita, ela manda, se ela quiser, ela tira esse secretário, certo? Então, assim, depois isso rolou na cidade, ficou uma polêmica, mas, tipo, eu estava tranquilo, porque eu sabia do que eu tinha feito. E continuou Eu fazendo sabia, serviço. eu sabia das condições que eu tinha, certo? E pronto, cara, eu fiz meu trabalho e não ficou feio para mim no final das contas. Teve algumas críticas e tal, mas eu nem a gente tem que ter muito cuidado também com rede social. É. Se a gente se apegar a certas situações de rede social, a gente termina ficando doido, É. certo? Então assim, eu via os comentários assim, deixa pra lá. É igual. O cara tinha 1000 comentários. Comentário de gente que 1000 não sabe nem comentários da técnica. chegou a 1000 comentários no tempo que eu parei de ver. Chegou a 1000 comentários. Foi um comentário que 80% era criticando a gestora e não a mim, entendeu? Então assim, foi um erro dela. É porque a oposição até se aproveita de uma situação como essa para
Fazer uma campanha Pois é. contra, né? Exatamente. Então, assim, mas depois as coisas fluíram, tal, começou a chegar recurso, a gente começou a trabalhar tranquilamente, conseguimos organizar a secretaria, conseguimos deixar a cidade, pelo menos com o mínimo de respeito devido. Então, assim, nesses 6 meses que eu passei lá quebrando a cabeça, levando pancada, Supriu, né? a gente conseguiu deixar a secretaria da forma que a gente nunca tinha visto, porque a gente chegou lá sucateado. A gente chegou lá e deixou... a gente encontrou um Fusca quebrado e deixou pelo menos um Celtinha. Pelo Boa, menos nesses 6 meses a gente deixou pelo menos um Celtinha arrumado. E é um período curto, né? Para Né? reparar tanto Pois tipo é, de então assim, problema que a gestão passada... no braço, no dia a dia, acordando de 5 da manhã e dormir de meia-noite. Nenhum tipo de consequência judicial aconteceu para a gestão passada por conta desses problemas? Com certeza, o Aconteceu? gestor foi Não, foi- julgado, ficou preso um tempo e tal. Responsabilizado. E os outros que entraram depois, que também fizeram coisa certa, também têm a ação até hoje no MP. Enfim, estão sendo julgados pelo que fizeram. E pelo que não fizeram também. Mas esse passado prejudicou muito a gestão que a gente entrou para trabalhar, entendeu? Então, a gente também enfrentou esses problemas externos de como é que se diz, de inimigos do gestor atual e também problemas internos. Que isso aí também acontece em todo canto, mas E- essa foi a situação. Por exemplo, numa empresa privada, quando a gente analisa, sei lá, produtividade e se a pessoa está cumprindo os deveres dela e cumprindo da forma mais eficiente possível, ela ganha bonificação. Aumenta um salário, um prêmio, alguma coisa assim. No público tem isso também, vendo a situação que vocês estavam de extrema precariedade. Não extrema, mas a situação estava braba. E aí vocês contornaram a situação e melhoraram a situação. Houve algum tipo de bonificação, mesmo que seja de respeito, assim, pela Que equipe e tal? nada, cara, que nada. A gente tem que fazer e não esperar nada em troca. Gestão A bonificação pública é um aperto de mão. É, Muito obrigado. não fez mais que obrigação. É igual o pai da gente, quando a gente tirava 8 e dizia ao pai que tirava 8, ele não fez mais que sua obrigação. É assim. É complicado. Gestão pública é isso aí. Show de bola. Deveria ter mais uns parabéns, né? Voltando para a parte econômica, né, da coisa, o construtor, hoje a gente falou do engenheiro, dos técnicos ali, né? Mas e o construtor hoje, ele tem um caminho bom a trilhar no ramo público? Eu digo isso até na situação de licitações. Cara, isso aí depende do município. Isso varia de município para município. Por exemplo, tem construtor hoje que fala que não quer trabalhar em Bahia de jeito nenhum. Falando por Bahia. Por quê? Porque recentemente foram cortados vários recursos da cidade. Então, isso interfere diretamente no que os construtores, os donos de empresa vão receber. E às vezes atrasa. E aí ninguém gosta de estar recebendo dinheiro atrasado. Certo? Então, assim, pelo histórico anterior que aconteceu, por obras paradas, por obras abandonadas que tiveram na cidade, tem construtores que não querem atuar na cidade de Bahia. Entendeu? Por conta disso aí. Mas isso é de Bahia. Já tem cidades que os construtores dizem, não, aqui é uma cidade boa. Eu acho que, por exemplo, as cidades do interior, que são bem geridas, elas, com certeza, os construtores querem trabalhar nessas cidades. Eu acho que dá até essa questão de ser bem geridas ou que foram Bem geridas estão sendo anteriormente. bem geridas há um bom tempo, né? Exato. Porque assim, a gente falou, hoje você está na secretaria e você está trazendo bons resultados, como você disse, a próprio Bahia, eu acho que vem melhorando bastante, né? E a gente olhando para o hoje, que os cortes de gastos hoje são necessários, mas não por algo que foi feito durante a gestão, mas sim anteriormente. Exato. Né? Então, às vezes, não é nem... até por o consultor não culpar, não, a gestão não passa. Não, tem que entender que é algo que já vem se acumulando desde o passado. Né? Cara, a cidade de Bahia, ela entrou num cadastro de inadimplência que chama CADIM, justamente por essa questão anterior o CADIM. Nessas gestões anteriores que fizeram coisas erradas com a verba que vinha. Então, a cidade em si, o gestor passa, mas a cidade em si ficou prejudicada por isso. Então,
quando a gente está com quando o município está com o nome nesse cadastro, muitas vezes os recursos não vêm por conta disso, inadimplência. Da mesma forma que uma pessoa física tem o seu nome no SPC e Serasa, você não vai conseguir crédito. Entendeu? Então, para o município, o CADinho é o SPC e Serasa. Se você não tem, se você está com o nome nesse cadastro, os recursos não vão vir para você. Não vão vir novos recursos para você. Não tá sujo. Vão vir recursos e muitas vezes esse CADinho ele já segura o recurso. Então, limita recursos para você destinar para outras áreas. Sim, ou seja, entendi. Aí os você tem que trabalhar com o recursos, que tem. os recursos que viriam para você investir na cidade e melhorar a cidade, eles ficam E como retirar para o nome do trás. cadinho? E aí você tem que pagar a dívida que você tem. Pagar a dívida, certo. Entendeu? Você tem que fazer uma negociação e tal, juridicamente, e ir pagando aquilo ali para que saia. Se eu não me engano, saiu. Nessa gestão agora parece que saiu. Se eu não me engano. Eu não tenho certeza porque essa parte jurídica e financeira não diz respeito à parte da infraestrutura. A gente só trabalha com os trabalhos em si de fazerem no dia a dia. Show. Vocês têm alguma outra pergunta, João, Pedro? Cara, Perguntem. dissecamos Rapaz, eu tenho uma pergunta regional tudo, aí. né, cara? Regional. É uma regional, assim, Joga mas... pra Faz cima. aí, faz aí. É... Cuidado, hein, João? Não, não, é porque assim, eu não sei se já foi resolvido, mas o aeroporto é de Bahia ou de Santa Rita? Cara, isso aí é uma polêmica tão grande que, por exemplo, em termos territoriais, o aeroporto, na minha visão, né? Isso aí eu posso estar enganado. Eu não medi, não sei, mas na minha visão, o aeroporto fica 80% em Bahia e 20% em Santa Rita. Mas de quem é o aeroporto? Aeroporto Internacional de Bahia. João Pessoa. Eita. Não é nem de um nem de outro. Tá ligado? João Pessoa. Então, da assim, grande João Pessoa. É da grande Então, assim, é um patrimônio do homem. É um Kit Kat dividido para 3 pessoas. Vamos lá. É verdade. É o aeroporto Tiquinho. Tiquinho É, de um e Tiquinho de outro. Cadinho, pô. Um cadinho de um e Um cadinho de bocadinho outro. de um, um bocadinho de outro. Cadinho de outro. Pois é. Show. É isso, pô. Próximas perguntas, a próxima vez que o convidado vier, né? Que a gente aí Não, seca mais um pouco. Eu ainda quero fazer uma pergunta. Faça. Olha aí, ó. Eu queria saber sobre... Você foi recém-formada, já passou um bom tempo, né? Mas eu acho que todo recém-formado ou o cara que está terminando o curso ali, ele fica pensando, o que vai ser de mim a partir de agora? Diploma na mão, né? E como é que foram os desafios? Tu falou um pouco no início, mas resumidamente, foram grandes, é difícil de fato o engenheiro ingressar no mercado. Quais são as dificuldades que tu passou? Cara, eu tive, entre aspas, muita sorte. Quando eu me formei, era justamente tempo de política. Então, eu tive um agente político que conseguiu esse emprego para mim dentro da prefeitura, inicialmente, certo? Então, eu tive essa sorte. Assim que eu me formei, já entrei. Então, assim, Massa. não é todo mundo que tem essa mesma sorte. Dentro da gestão pública, a gente também tem que ter conhecimento. Se a gente não tiver conhecimento de um agente, de uma pessoa que seja influente, coisa desse tipo, a gente não entra. É difícil a gente entrar. Então, a gente precisa desse primeiro empurrão. Então, eu tive a sorte de ter esse empurrão. Mas tem gente que não tem essa mesma sorte. Então, às vezes, tá com o diploma na mão, vai bater na porta de uma construtora, os caras fecham a porta para você. Você, com o diploma na mão, se você chegar no aleatório numa prefeitura, jogar seu currículo lá, seu currículo vai servir de lixo, irmão. Seu currículo vai servir de lixo, infelizmente. Certo? Pode só ser que existam cidades que aproveitem. Eu acho que cidades pequenas, que têm poucos profissionais da área, e eles precisam realmente. Então, eles puxam essa pessoa no aleatório e já colocam essa pessoa para um agente político. Ó, essa aqui, ó, tu vai ser desse cara aqui. Entendeu? Então, para a gestão pública é isso aí que você tem que ter. Mas na gestão privada você tem que quebrar a cara, ralar o joelho e levar umas quedas aí para poder entrar. Então, assim, se você tiver uma primeira oportunidade de entrar no mercado de trabalho, seja na parte pública ou seja na parte privada, valorize, faça seu trabalho da melhor forma e procure sempre crescer. Porque se você ficar estagnado ali, seja na gestão pública, seja na gestão privada, você não vai para canto nenhum. Sabe o que eu vejo que acontece muito? O cara ali, inicialmente, se forma, o ego está lá em cima, sou engenheiro. Aí vai
tenta um canto, não dá, tenta outro, não dá, tenta outro, o cara diz, eu coloco, tu vai ser auxiliar de engenharia, eu te dar um salário mínimo. Aí o cara pensa, eu vou trabalhar por um salário mínimo. Aí não vai. Aí, quando vai, eu só vou fazer 10% aqui, porque eu só estou sendo pago 10%. E aí acaba que não desenvolve. Né? Então, acho que aí onde está o erro, né? Porque a gente pensa assim, não, eu vou entrar ali e vou receber pouco. Cara, se o mercado está complicado para entrar e tu já teve a sorte de entrar na Meu tua irmão, área, abraço, pô. mete tua mola e tu Isso. lá vai conseguir crescer. Foi o que eu fiz na prefeitura, irmão. Hoje, como eu disse antes, eu não recebo um salário que eu acho que eu merecia. Mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou ganhando experiência, eu estou ganhando conhecimento. tá pagando as contas. Se Estou esse pagando cara- minhas contas. Se esse cara fosse dono da empresa que contratou ele, e ele contratasse um engenheiro recém-formado, ele também não daria 10 mil reais ao cara. Pois pô. é, Tem que alguma. pensar que é durante o processo, pô. Você vai Até começar a receber porque- pouquinho e aí, conforme sua experiência for aumentando, você vai receber Até mais. porque quando a gente... quando você sair dessa empresa. Na faculdade a gente aprende isso, que a gente não vai sair da faculdade como engenheiro Isso. sênior, não. É. Sênior ganha 10 mil, né? Entendeu? A gente Júnior vai começar ali, como pô. júnior. Sequer Sequer júnior, abaixo É. de júnior. Isso. Antes a gente saía e ia para júnior. Mas hoje em dia, de acordo com o mercado, a gente não sai como júnior. A gente bebê. sai como um pirraia qualquer. Ralé. Estagiário. Se quiser. Se quiser é isso. Se não quiser, aí Vai fazer outra coisa. é isso que leva pessoas que não têm interesse de trabalhar na área. Porque muita gente que estudou com a gente fazia engenharia para ganhar dinheiro. Não fazia engenharia por amor, não fazia engenharia porque gosta da área. Fazia Aí, ó. engenharia porque era uma área que ganhava É, dinheiro. aí é onde quebra. Aí, no meio do curso da gente, teve a queda da engenharia. É. Porque muitos entraram em 2013 por conta do Minha Casa Minha Vida, que estava bombando. Então, queria ser engenheiro para construir e ganhar muito Era dinheiro. advogado entrando, Oxe. fazendo engenharia. Tinha uma velha de 65 anos que começou Policial. estudando com a gente. Tinha uma senhora. Policial. Policial tem Ela até não hoje. aguentou. Ela se formou. Ela não aguentou um período, irmão. Ai, A turma da gente começou com Pois é. 65 e terminou com 15. Pois é. Foi. Quando E chegar porque ali em juntou mecânica- E com porque outra juntou turma, de né? uma Maria. turma desblocada. É, Quando chega em mecânica ali, pô, você vê nego saindo correndo é ligeiro. verdade. Então eu acho que é isso, né, gente? Nosso tempo já se excedeu um pouco, a conversa foi pouco. boa. bem Pode, pouquinho. quem sabe, outro Segundo, momento, né? Pode ter o Sim, segundo mas tem podcast. muitas Tem muita perguntas aí conversa, que ficam tem aí muita. abertas. Fica Mas aí. na Ah, próxima- isso aí no que a gente elencou ainda falta muitas. pô. Inclusive, Mais se polêmicas. você que está assistindo aqui, faça sua pergunta aqui nos comentários. Quem sabe em outro Exatamente. momento a gente chama o Ratzenberg para estar Isso. trazendo mais Ratzenberg. informação para a gente. Parte 2. Parte dois. E Gestão outra, pública. vamos também fazer umas enquetezinhas no Instagram, doutor Rafael. É isso. Perguntas aí pra gente também engajar quero- a galera. Eu quero deixar um recadinho aqui importante só para finalizar. Você que quer construir sua casa de médio ou alto padrão, a construtora Rafael Ramalho Engenharia, ela está disponível com poucas vagas para o ano de 2024, não é isso? 2024, próximo ano, não é Isso. isso? 2024. Acertei. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Estamos já estourados na questão da nossa agenda. Estamos dobrando a nossa quantidade de efetivo, mas temos uma limitação de fato para poder manter a nossa qualidade. Então, se você quer construir, fale com a gente ainda esse ano de 2023 e garanta a sua vaga. Comece o seu projeto com a gente e vá até a chave. E bota pra descer. Bota para descer. Pois é isso, galera. Valeu, mais um episódio encerrando. Episódio 4. Deixa o like, compartilha pra geral. E é isso, vamos fazer isso crescer. Valeu. Show.